Bom dia, gente. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do calendário do PIBIC do ano de 2022. Eu peço a Wellen, por favor, que comece a fazer a exposição dos slides. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a equipe da ProEx, que está nos assessorando nessa manhã, ao Antônio, que é o nosso técnico de TI, e toda a equipe da DPQ. Bom, inicialmente, eu vou apresentar para vocês a nossa equipe e vou passar a palavra para a nossa pró-reitora. Então, a equipe da Propesp é muito grande, né? São 4 diretorias, mas especificamente a diretoria de pesquisa é quem gerencia o PIBIC. Então, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação é a professora doutora Maria Iracilda da Cunha Sampaio. Temos a nossa coordenadoria de iniciação científica, que tem como coordenadora a Luana Caetano Roriz, que trabalha juntamente com a Rosana Alves, e temos a nossa coordenadoria de projetos, que é a coordenadora, é a Werlen Dantas. Ainda temos uma outra coordenadoria que não está ligada especificamente ao PIBIC, em que trabalha a Lília. Então, eu passo a palavra nesse momento à professora Iracilda Sampaio, que nos honra com a sua presença nesta live, e em seguida vamos fazer a apresentação do calendário. Muito obrigada. Obrigada, Germana, nossa diretora de pesquisa. Agradeço e parabenizo toda a equipe da diretoria de pesquisa, da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, da equipe. Quero agradecer especialmente ao nosso pessoal de TI, que cuida para que os nossos eventos funcionem perfeitamente. Agradecer à ProEx também a colaboração. E agradecer também, não apenas aos servidores que foram apresentados aqui, as nossas 2 coordenadoras, Luana e Werley, e Rosana também, que trabalha na coordenadoria de iniciação científica, toda a equipe da diretoria, que são mais servidores e bolsistas, e da Propesp como um todo, uma vez que aqui nós temos um trabalho em cooperação, né? Tentamos fazer em colaboração, em cooperação, para que todo o esforço seja voltado para a comunidade. A nossa comunidade atendida por pesquisa e pós-graduação, ela é muito grande, é mais do que 10%, 20%, talvez, de todo o coletivo da UFPA. Nós gostaríamos, eu como pró-reitora gostaria que fosse maior ainda. Eu sempre tenho um sonho de que todo aluno de graduação possa ter uma experiência com pesquisa, né? Eu acho que a iniciação científica ela é fundamental na formação, na complementação da formação do ensino de graduação, na formação do cidadão, né, do estudante ele entra na universidade de uma maneira e sai de outra, né? Ele é um cidadão com uma formação sólida, e quanto mais interação ele tem com a pesquisa e com a extensão, mais sólida é a sua formação profissional. Então, eu sempre digo, né, para esta equipe que está aqui, de que eu sei que é muito trabalho lidar com mais de 30 mil alunos de graduação, talvez 40 mil. Não podemos ter 40 mil estudantes de iniciação científica. Quer dizer, poder nós podemos, dever nós devemos, e aí nós teríamos que distribuir o esforço com as faculdades, com os campi, enfim, para que nós possamos devolver para a sociedade profissionais de altíssima qualidade e cidadãos bem informados. Esse evento, ele é um evento para divulgar o que nós pretendemos fazer em 2022, em termos das tarefas de rotina
da diretoria de pesquisa. Então, o pessoal vai, as meninas, é uma diretoria que só tem mulheres, né? É bem interessante essa diretoria aqui na PESP. Elas vão apresentar o planejamento e vão fazer reflexões sobre onde nós podemos melhorar em termos de cadastro dos nossos projetos, cadastro de grupos de pesquisa, participação efetiva dos alunos nos seminários de iniciação científica. Enfim, eu vou deixar que elas apresentem tudo isso e vou ficar apenas nos bastidores, apreciando, né, e me orgulhando desse trabalho que é excelente, né? Eu só tenho boas referências do trabalho dessa diretoria. Então, agradecer à professora Germana pela liderança que tem à frente desta equipe e dizer que eu tenho muita tranquilidade em relação ao funcionamento da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E falo isso não apenas em meu nome de pró-reitora, mas em nome dos nossos gestores, professor Emmanuel Zaguri Tourinho, nosso magnífico reitor, professor Gilmar Pereira da Silva, nosso vice-reitor, e todos os colegas pró-reitores, que sempre se espelham nas ações da Propesp. A Propesp ela é uma referência entre as pró-reitorias da universidade. Muito obrigada, Germana, pela oportunidade de proferir essas curtas palavras e dizer que eu tenho muita satisfação de trabalhar com essa equipe. Obrigada. Muito obrigada, Iracilda, obrigada pela participação. Bom, nós decidimos apresentar este calendário numa forma de live a partir a provocação foram as dúvidas dos alunos e orientadores, né? Dúvidas corriqueiras que chegam aos nossos e-mails cotidianamente. Então, a diretoria de pesquisa comumente divulga o calendário do próximo ano em dezembro, em que estão listadas todas as atribuições e tarefas concernentes ao PIBIC, e o PIBIC envolve o programa produtor também, e o PIBIC ensino médio. Mais especificamente aqui, nós vamos falar somente para os alunos da universidade, da graduação, e exatamente para tentar sanar essas dúvidas corriqueiras, decidimos fazer essa live. Então, eu passo a palavra, neste momento, a Luana Roriz, que é a coordenadora da iniciação científica. Ela vai apresentar o calendário de uma forma geral e, depois da apresentação do calendário, é que nós vamos nos deter nas perguntas mais frequentes e nas observações que a diretoria quer chamar a atenção de todos os alunos e orientadores para facilitar a vida de todos, né? E tornar a nossa vida um pouco mais leve diante de tantas obrigações. Então, Luana, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Vamos começar aqui a apresentação, né, do calendário de atividades. E para todos os bolsistas e orientadores que estão assistindo, só para situá-los, nós estamos em dezembro, então vocês provavelmente estão no 4º, 5º mês de bolsa, a depender do programa, se produtor, ou se PIBIC, ou se o programa voluntário. Mas nós vamos iniciar aqui a apresentação do calendário a partir de quando inicia o processo, que é no momento da elaboração dos editais, para que vocês entendam como funciona o ciclo completo. E aí, à medida que a gente for vendo os prazos de atividades, a gente vai fazendo alguns comentários que vão contemplar
as dúvidas que nós recebemos aqui, tanto dos orientadores quanto dos bolsistas. Então, vamos lá. A primeira atividade aqui que está no calendário, o Erlin, dá para voltar, por favor, para a tela do... Ah, sim. Então, desculpem. Aqui a gente vai começar, então, pela entrega do relatório parcial. Mas antes disso, em janeiro, fevereiro, a atividade interna que a gente realiza é a elaboração dos editais. É o momento em que a gente determina quantas cotas vão ser ofertadas, qual o regulamento de cada edital, faz os ajustes necessários. E aí, para vocês que já estão com bolsa em andamento, no mês de fevereiro, né, de 15 a 22 de fevereiro, será realizada a entrega de relatório parcial pelos bolsistas no SIGA-A. Então, nesse período, o SIGA-A vai estar aberto, os bolsistas vão acessar o SIGA-A com seu perfil discente, entregar o relatório, né, e o orientador vai, em seguida, no mesmo período, anexar o parecer, tá? Aqui vocês podem visualizar 2 períodos distintos, o primeiro de 15 a 22 de fevereiro e o segundo de 15 a 22 de março. Essa diferença é em razão de uma diferença de um mês que existe entre os editais. Então, no caso do Prodoutor e do PIBIC, do PIVIC, do edital voluntário, a vigência vai sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. E no caso do edital PIBIC, a vigência vai de setembro de um ano a agosto do ano seguinte. Então, por essa razão, existe esse deslocamento de um mês em relação aos prazos. Tá? Então, fevereiro e março, existe a entrega do relatório parcial, e cada bolsista vai observar o prazo de acordo com o edital ao qual está vinculado e efetuar a tarefa no SIGA-A. No mês de março, início de março, é quando nós lançamos o primeiro edital de concessão de bolsas de iniciação científica, que é o Prodoutor. Esse edital, ele é para um público específico, ou seja, ele não está destinado a todos os pesquisadores da universidade, porque o público-alvo dele são os doutores ou recém-contratados ou recém-diplomados. Então, somente essas duas categorias é que podem concorrer ao edital Prodoutor. É um edital que oferece condições especiais para que tanto o recém-doutor quanto o recém-contratado possa iniciar suas atividades de orientação na iniciação científica. Então, a planilha de pontuação da produção científica não tem um número mínimo de pontos, e, além disso, é ofertado um enxoval de equipamentos que a cada edital a gente ajusta, pode ser impressora, computador, notebook, como forma de auxiliar esse pesquisador que estará iniciando as suas atividades de orientação no programa de iniciação científica. Então, isso normalmente no mês de março. Em abril, a gente lança o calendário do programa de iniciação científica PIBIC. E aí, este sim está aberto à ampla concorrência. Qualquer pesquisador da universidade que preencha os requisitos no edital podem concorrer. Então, inclusive, os pesquisadores técnicos administrativos da UFPA. Ambos editais, a gente costuma divulgar por meio da página oficial da Propesp, né, o site, também pelo Divulga. Então, nesse período, que é março, abril, a gente recomenda que vocês fiquem atentos, acompanhando, né, as notícias, tanto no site como no Divulga, que não deixem de ler os comunicados para não perder os prazos, né? Em relação ainda às bolsas que estão em andamento, os orientadores precisam estar atentos no mês de abril, que é o dia
de 1 a 10 de abril, porque é o último mês para que o orientador possa solicitar a substituição do bolsista. Então, digamos que o orientador tem algum bolsista que se formou, que perdeu o vínculo com a graduação, ou que por alguma outra razão precisa se desligar do programa. Então, é nesse momento, no mês de abril, logo após a entrega do relatório parcial, esse é o momento ideal para que o orientador possa solicitar a substituição de bolsista. Antes do mês de abril, o orientador pode fazer isso a qualquer momento. É só mandar um e-mail, a gente vai falar mais adiante, com mais detalhes, né, sobre como fazer essa solicitação, mas no mês de abril é preciso ter atenção, porque é o último período, já que para alguns editais vão restar apenas 3 meses de bolsa e para outros 4 meses. Então, nos meses seguintes, fica inviável indicar um outro aluno devido à falta de tempo suficiente para que esse novo aluno desenvolva o trabalho. Então, a gente pede atenção, que vocês atentem a esse prazo. Tá? Abril, lançamento do edital, já falei. Em maio, a gente faz a divulgação do resultado preliminar da seleção do PIBIC, né? Aqui eu já aproveito para tirar uma dúvida que sempre nos chega. Quem concorre ao edital PIBIC é o pesquisador, não é o aluno. O aluno vai ser selecionado depois pelo pesquisador contemplado. E aí, mais adiante, a gente pode detalhar como funciona essa seleção. Esse prazo de divulgação do resultado preliminar também é um momento que exige muita atenção, porque é nesse momento que é aberto o período também para a interposição de recurso, para que o pesquisador questione a sua pontuação. Então, muitas vezes, o pesquisador concorre à bolsa, mas não fica atento, acompanhando as etapas do processo seletivo. E aí, quando sai o resultado final, acaba sendo prejudicado, né? Porque não acompanhou, não ficou atento aos prazos para recorrer se houver necessidade. No final de maio, né, até o final do mês de maio, normalmente a gente divulga o resultado final do edital PIBIC. E aí essa divulgação, às vezes, acontece um pouco depois, né, a depender da confirmação do número de cotas divulgadas, informadas, né, pelas agências de fomento, porque o PIBIC da UFPA, ele conta não apenas com recursos próprios, mas também com um aporte de agências de fomento como o CNPq e a FAPESPA. Então, nesse momento, a gente aguarda saber o número de cotas para poder divulgar o resultado final e a lista de contemplados. Em junho, quando os dois editais, os dois principais editais de iniciação científica já encerraram, a gente lança o edital PIVIC, que é o edital de iniciação científica voluntária. Então, como a professora Iracilda pontuou no início na abertura, infelizmente não temos bolsas, né, de iniciação científica para contemplar a todos os alunos de graduação. Então, a partir dessa limitação é que nós tivemos a ideia de lançar esse edital voluntário para que os alunos de graduação que desejem participar de atividades de pesquisa possam fazer isto, né, de forma voluntária, sem o pagamento de bolsa. Então, a gente lança em junho esse calendário justamente porque é um momento em que os pesquisadores que concorreram às cotas já conseguem saber se foram contemplados ou não, e se desejam indicar os seus alunos para desenvolver essa iniciação científica de forma voluntária. Esse edital, ele abre em junho, ele é lançado em junho, mas em agosto a gente inicia o cadastro dos alunos. E aí, a partir de agosto, é fluxo contínuo. A qualquer momento que o orientador decida iniciar um plano de trabalho com um aluno voluntário, ele pode ir no SIGA-A e cadastrar esse plano e dar início à orientação. Não precisa ser necessariamente nesse período de abertura, que é em agosto. Tá?
No mês de julho, que é quando encerram as bolsas do Prodoutor e do PIVIC, do edital voluntário, ocorre a entrega do relatório final. Então, nesse momento, de novo se repete o que ocorreu em fevereiro. Os discentes acessam o SIGA-A, fazem a entrega do relatório e, em seguida, o orientador emite o seu parecer. No mês de agosto, né, iniciam as novas bolsas do edital Prodoutor e também do edital voluntário, que a gente lançou em junho, irá lançar em junho. No mês seguinte, sim, então aqui, no início de agosto acontece o lançamento, o início da vigência das bolsas, e sempre de 1 a 10, os orientadores acessam o SIGA-A e fazem a indicação do bolsista. Mais adiante, a gente vai explicar com mais detalhes como que o bolsista registra interesse, né, no plano de trabalho e como o orientador pode vincular esse bolsista ao plano. De 1 a 10 de agosto também, né, o mesmo prazo para o cadastro das propostas do voluntário, do edital voluntário. E aí, pode passar, Werner, por favor, a tela. Tá. Aí, um mês depois, que é a diferença de calendário entre o PIBIC e o Prodoutor, acontece a entrega do relatório final dos editais PIBIC e PIBIC Ensino Médio. E aí, no mesmo mês, com alguns dias de diferença, a gente abre o SIGA-A para a entrega dos resumos, para que todos os bolsistas, inclusive os do Prodoutor, que terminam um pouco antes, possam fazer a entrega dos resumos e estarem aptos a participar do seminário de iniciação científica. Então, durante todo o mês de agosto, a gente vai, o sistema fica aberto para essa atividade de receber os relatórios finais do PIBIC e para a entrega dos resumos de todos os outros programas, PIBIC, Prodoutor e do PIVIC, do edital voluntário. Em setembro, inicia no SIGA-A o cadastro das novas bolsas do edital PIBIC, né, do novo ciclo. Então, do mesmo modo, aqui de 1 a 8, os discentes acessam o SIGA-A, registram o interesse nos seus planos de trabalho e os orientadores também no SIGA-A vinculam os alunos às novas cotas. Depois disso, depois do mês de setembro, para os alunos que encerraram o ciclo, a gente já passa para a parte de organização do seminário de iniciação científica, para o encaminhamento dos relatórios para os avaliadores externos e a preparação para a realização do seminário, que nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, acabou ocorrendo de forma virtual. Este ano a gente ainda não definiu, né, qual formato vai ser realizado, ainda está em aberto, mas já temos a data aqui também em novembro para a realização do seminário. Pode passar, Werner, por favor. Bom, aqui nessa tela a gente destacou, né, os principais prazos e as principais tarefas para os bolsistas e orientadores que estão com atividades em andamento, né? Então, 15 a 22 de fevereiro, entrega de relatório parcial, e também 15 a 22 de março, para relatório parcial no caso do PIBIC, esse primeiro prazo, fevereiro, para Prodoutor e PIVIC. 1 a 10 de abril, o último prazo para solicitar a substituição de bolsistas. 4 a 18 de julho, entrega de relatório final para voluntário e para o edital Prodoutor. 17 a 31 de setembro, de agosto, desculpa. Perdão, aqui tem alguma coisa tampando aqui a tela. A entrega dos resumos, né, para a participação no seminário. Pode passar, Werner, por favor.
o seminário de iniciação científica, né? Então, quando a gente fecha o ciclo das bolsas PIBIC, o ciclo de 12 meses, a culminância desse ciclo é a apresentação dos resultados das pesquisas dos alunos nesse evento que é o Seminário de Iniciação Científica. Como a professora Iracilda mencionou em sua fala, a gente gostaria de pedir, né, aos orientadores e aos bolsistas que se engajassem mais, né, que participassem mais desse evento. É um evento que a gente organiza ao longo do ano, convida pesquisadores renomados. Este ano nós tivemos, né, pesquisadores importantes na abertura do evento, pesquisadores que são vinculados a CAPES, avaliadores de área, e a gente tem observado que a participação, principalmente dos discentes, tem sido muito, muito pequena, né? Então, a gente gostaria de pedir aos discentes que valorizassem, né, essa oportunidade. Como foi falado, né, apenas 5%, né, dos discentes da instituição tem esse privilégio, né, de participar de atividades de pesquisa vinculadas ao programa. Então, é muito importante, né, que esse trabalho seja mais ativo, né, o envolvimento de todos, tanto dos orientadores quanto dos bolsistas. Vou passar a palavra agora para a professora Germana, para dar continuidade. Obrigada, Luana. Eu gostaria de voltar ao slide anterior, né, porque essa parte das perguntas frequentes a gente vai dar seguimento com a equipe. É só para reiterar o apelo da Luana e chamar a atenção da importância do seminário de iniciação científica. Então, nós já temos uma data marcada, que será de 7 a 11 de novembro de 2022. O seminário de iniciação científica é um dos pré-requisitos que a instituição cumpre com o CNPq, que foi a agência que criou o PIBIC, e é uma oportunidade ímpar que os alunos têm de estarem diante de pesquisadores, especialistas na sua área de pesquisa e ter uma aproximação mais direta. Nesses 2 últimos anos, por conta do sistema sanitário de pandemia, nós fizemos o seminário na forma online. Nem por isso a qualidade do seminário foi afetada. Tivemos, nesta última versão, a participação da doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, e, como bem disse a Luana, outras conferências importantes, 2 conferências por dia, por pesquisadores externos. No seu formato presencial, o seminário, no edital do PIBIC, há digamos assim, uma recomendação que tanto os bolsistas quanto os seus orientadores prestigiem a sessão. Então, seria muito interessante que tanto os bolsistas quanto os seus orientadores entendessem que o seminário ocorre exatamente pela culminância desses trabalhos, e a participação de todos vocês é muito importante. Nós temos atualmente mais de 1.500 bolsas e não tínhamos sequer 10% da participação dos alunos nas conferências e na apresentação dos alunos contemplados no Prêmio Destaque de Iniciação Científica Horácio Schneider. Então, nós vamos dar continuidade com as perguntas frequentes, que são perguntas costumeiras, como inclusive as que estão aparecendo agora aqui no bate-papo do YouTube, e pode ser que vocês encontrem as respostas a partir daí. Então, volto novamente para a Luana Roriz, continuar a organização dessa parte. Muito obrigada. Vamos lá. Pode passar, Werner, por favor.
Bom, aqui as perguntas frequentes, né? Então, a gente vai começar... colocamos aqui um tópico, o edital. Como o aluno se inscreve no PIBIC? Então, muitos alunos nos mandam e-mail, perguntam, né? Como que eu me inscrevo no PIBIC? Então, para os alunos, a primeira informação é, quem se inscreve no edital PIBIC e concorre à bolsa é o orientador. E aí sim, depois que o orientador foi contemplado com a bolsa PIBIC, é que se dá o processo de seleção do discente, do discente candidato à bolsa. Então, quem faz essa seleção do discente é o orientador. O orientador pode fazer essa seleção de várias formas. Ele pode abrir um processo seletivo na unidade, divulgar no site da sua faculdade, do seu instituto, pode também receber os registros de interesse no SIGA-A, e aí, a partir desses registros de interesse, realizar uma seleção, pode ser entrevista, uma prova, ele fica livre para fazer essa seleção. Então, o aluno, ele deve registrar interesse no SIGA-A. Então, ele vai no SIGA-A, em oportunidade de bolsas, e pesquisa, ou pelo nome do orientador, do pretenso orientador, ou pela área, ele escolhe um critério e vê se existe lá algum plano de trabalho do seu interesse. E a partir disso, ele registra, né, faz o registro de interesse no SIGA-A, e o orientador entra em contato com esse aluno. Então, é assim que o aluno se inscreve no PIBIC. Aqui o segundo tópico, né? Os discentes se candidatam-se às bolsas nos planos de trabalho, no SIGA-A. Então, no site da Propesp, nós disponibilizamos para os discentes um manual que mostra o passo a passo, como acessar lá no SIGA-A, no seu menu discente, essa opção para fazer o registro de interesse. Uma coisa importante é estar atento ao prazo, o momento de fazer esse registro, que normalmente no início do mês de agosto, para os editais Prodoutor e PIVIC, e o mês seguinte, setembro, para o edital PIBIC. Então, é muito importante que os alunos estejam atentos à publicação do edital, que acompanhem, né, e também ao calendário, para poder saber o momento certo de fazer esse registro no SIGA-A. Os orientadores, né, é quem selecionam e vinculam os discentes às cotas, né, eles fazem essa escolha livremente, e aí, da mesma forma, lá na página, no site da Propesp, a gente disponibiliza um manual para o orientador, ensinando passo a passo, como ele faz para vincular o discente à bolsa. E a outra coisa, informação importante, é que ter em mente que o PIBIC, que é a Bolsa de Iniciação Científica, tem um ciclo de 12 meses. Então, a renovação da bolsa não é automática. Todos os anos, o pesquisador precisa concorrer a novas bolsas, e aí sim, sendo contemplado, ele pode indicar ou não o mesmo aluno, mas não existe renovação automática da bolsa. As próximas perguntas aqui em relação ao pagamento de bolsas, e aí, em relação ao pagamento de bolsas, quem vai dar algumas orientações é a Rosana, que é a servidora que trabalha comigo aqui na iniciação científica e que lida diretamente com essas situações de folha de pagamento e essas dúvidas dos alunos. Então, passo a palavra para a Rosana. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu gostaria de falar em relação ao pagamento das bolsas, né? Porque uma dúvida frequente que eu observo, e como nós temos um grande número de alunos, eu percebo que muitos alunos estão com esse tipo de problema. Por exemplo, os dados bancários. Quando o aluno é vinculado ao plano de trabalho, ele primeiramente deve saber se o plano de trabalho dele está relacionado ao edital PIBIC
Prodoutor Renovação, ou PIVIC. Somente o PIVIC, que é o voluntário, o aluno não irá receber bolsas. Os demais, ele irá receber uma bolsa. Mas essa bolsa não é o seu orientador no laboratório que vai entregar todo mês para você. Não é aqui com a gente também que você recebe essa bolsa. Então, por incrível que pareça, muitos alunos são vinculados ao plano de trabalho, por exemplo, em agosto, os alunos Prodoutor ou Prodoutor Renovação, ou então os alunos do PIBIC em setembro, e 2, 3 meses depois, nós recebemos e-mails dos alunos questionando sobre a falta do pagamento, por que ele ainda não recebeu essa bolsa. E quando nós vamos verificar, o aluno não inseriu seus dados bancários no seu perfil de discente no SIGA-A. E isso é extremamente necessário, porque somente com essas informações atualizadas no perfil de discente que o aluno poderá receber todos os meses a sua bolsa. Porque como é feito? O aluno, ele é vinculado ao plano de trabalho, ele deve atualizar essas informações, e todos os meses essa folha, ela é feita. Então, nós geramos um relatório diretamente do SIGA-A, que puxa todos os alunos vinculados ao plano de trabalho de determinada cota. Então, se algum aluno não tem essa informação dos dados bancários registrados em seu perfil, esse aluno automaticamente não irá aparecer nesse relatório de bolsistas, ou seja, ele não vai poder receber a bolsa dele no mês seguinte, tá? Então, o aluno tem que ficar muito atento a isso. Outra questão sobre os dados bancários é porque a elaboração da folha de pagamento, ela é feita sempre no período a partir do dia 10. De 1 a 10 de cada mês, geralmente, os professores fazem as substituições de bolsistas quando o plano de trabalho já está em andamento. A partir do dia 10, eu que sou a responsável pela folha de pagamento, gero esse relatório. Então, após eu fazer essa folha de pagamento, não sou eu que pago, que libero o pagamento para os bolsistas. Eu envio para o setor responsável a folha de pagamento que nós geramos e eles vão liberar o pagamento na conta de vocês. Então, depois do dia 10, qualquer alteração que vocês façam na conta de vocês, vocês devem comunicar à nossa coordenação. Porque o que acontece? O aluno, por exemplo, tem uma conta do Banco do Brasil cadastrada. Foi a conta que foi gerada no relatório de bolsistas e foi enviado para o sistema financeiro. Uma semana depois do envio dessa folha de pagamento, o aluno resolve mudar a sua conta ou apenas tirar ela de lá do seu perfil, imaginando que isso não vai gerar nenhum problema, muito pelo contrário. Essa informação, ela sempre tem que estar atualizada. Ele nunca pode ter esses dados bancários retirados e qualquer atualização vocês devem nos comunicar, porque no mês seguinte, os dados bancários que estavam cadastrados no mês anterior é o que vai ser gerado todos os meses. Então, se o aluno alterou no SIGA-A e não nos informou, não tem como a gente informar o setor financeiro. Então, esse tipo de dúvida é muito frequente. Outra dúvida é sobre o tipo de conta. Nós sabemos que nós estamos nessa era digital, então hoje os alunos, as pessoas têm muito mais acesso a contas digitais, é muito mais fácil fazer. Pelo celular mesmo, a pessoa abre uma conta. Mas, infelizmente, nós ainda não permitimos, aqui a instituição ainda não permite pagar as bolsas nas contas digitais. Então, os bancos do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Banpará são os bancos que são aceitos para pagamentos de bolsa, tá? Não são aceitas contas conjunta e também conta poupança, exceto a conta da Caixa Econômica que está sendo feito o pagamento em conta poupança da Caixa, tá? Fora isso, nenhum tipo de conta poupança, nem conta digital. Em relação ao acúmulo de bolsas, se vocês olharem no nosso edital do PIBIC, o edital Prodoutor, não há nenhum impedimento em relação ao acúmulo de bolsas.
exceto ao acúmulo de bolsas de mesma natureza. Ou seja, o aluno não pode ter 2 bolsas de iniciação científica, de pesquisa. E também ele não pode ter vínculo empregatício, tá? Um caso que acontece muito em relação ao acúmulo de bolsas é que o aluno se vincula ao plano de trabalho do PIBIC, onde ele deve receber todos os meses a bolsa, e também ao auxílio permanência aqui da instituição, da UFPA. E no edital do auxílio permanência, eles não permitem o acúmulo de bolsas. Então, em algum momento, o aluno vai ter que devolver uma das bolsas. Bom, eu vou retomar aqui, dar continuidade à fala da Rosana, ela está um pouquinho gripada. Então, só reforçando essa última fala dela, a proibição de acumular bolsas de iniciação científica só existe em 2 situações: quando o aluno tem vínculo empregatício ou quando o aluno já possui uma outra bolsa de mesma natureza, ou seja, uma bolsa de pesquisa. Em todas as demais situações, o aluno deve consultar o outro edital que ele deseja concorrer para saber se lá existe ou não a proibição de acumular. Se não existir, em tese, ele pode acumular as bolsas. Uma recomendação que a gente costuma fazer é que o aluno informe, né, consulte o seu orientador. Né? É muito importante que o orientador esteja ciente que esse aluno estará desenvolvendo atividades de iniciação científica, tendo as suas aulas de graduação e ainda uma terceira atividade. E aí, o orientador e o bolsista podem decidir conjuntamente se a carga horária que o aluno dispõe é suficiente para que ele acumule todas essas atividades. Então, havendo a anuência do orientador e não havendo impedimento em relação a esse outro edital, o aluno pode acumular auxílios, uma outra bolsa, uma bolsa monitoria, uma bolsa de outra natureza sem problema. Mas é muito importante que o outro edital seja consultado. E aí é responsabilidade do aluno fazer essa verificação. A gente vai passar aqui para o próximo tópico, que é a certificação. Então, a gente costuma receber com muita frequência e-mails, né, tanto de orientadores quanto de bolsistas, solicitando seus certificados, né, de atividades de orientação, no caso do pesquisador, e os certificados que comprovam a carga horária ou a apresentação do trabalho, no caso dos discentes. O que a gente gostaria de informar é que desde o ano passado, esses certificados estão disponíveis no SIGA. Então, o próprio discente pode acessar o SIGA e retirar essas declarações, esses certificados, tanto os da apresentação no seminário, quanto os certificados da bolsa. E lá, essa declaração pode ser retirada a qualquer tempo, ou seja, você pode obter uma declaração de participação de bolsa em andamento ou o certificado já da bolsa encerrada. Essas 2 opções estão disponíveis no SIGA. Aqui nessa tela, vocês podem visualizar um resumo. Sim, só um momento. Eu vou passar aqui para o Erlen. Tá, ela vai fazer a demonstração aqui para vocês, com mais detalhes, sobre como obter esses documentos no SIGA, tanto o bolsista quanto o orientador. Só um momento. Vamos retomar aqui. Essa demonstração, eu peço desculpas, não deu certo o compartilhamento da tela. Então, aqui tem um resumo de como vocês podem acessar no SIGA a retirada dos certificados. No caso do bolsista, acessar o menu discente, abrir a opção pesquisa, certificados e declarações. E aí vocês vão obter o certificado com a carga horária. Esse certificado pode ser da bolsa já concluída, encerrada, ou da bolsa em andamento.
A outra opção de certificado está também no menu discente, na opção Congresso de Iniciação Científica, Meus resumos e vídeos. Aí, nesse caso, você vai obter o certificado da sua apresentação no seminário, certo? Aí, aqui na próxima tela, há 2 modelos de declaração disponíveis para os orientadores, 2 modelos de certificados. O certificado de orientação de plano de trabalho e o certificado de coordenação de projeto de pesquisa. Então, o orientador pode acessar esses certificados abrindo a opção pesquisa, certificados e declarações, conforme a imagem aí na tela. E aí é possível baixar o PDF dos arquivos, dos certificados. Há algumas situações em que vocês precisam de declarações especiais, com outras informações, como, por exemplo, o valor da bolsa, ou alguma outra informação mais específica, normalmente para concorrer a algum processo seletivo, para pleitear algum auxílio. E aí, nesse caso, em que a informação não consta na declaração, vocês podem nos mandar um e-mail, que é o e-mail pibic.cigaa@gmail.com, e aí nesse e-mail basta informar o nome completo, o nome do orientador e informar quais são as informações que devem constar na declaração, que a gente providencia, né, o envio do documento. Mas nos demais casos, a qualquer momento, esses certificados estão disponíveis no SIGA. Vocês podem utilizar essa função que está funcionando perfeitamente. Tá bom? Então, vamos ver a próxima tela. Aqui, a gente destacou aqui essa questão do site da Propesp. Então, assim, com muita frequência, a gente costuma publicar notícias, informações sobre os editais, sobre os processos seletivos. Então, aqui na página da Propesp, aqui mesmo nessa tela, você já percebe aqui que tem um link chamado PIBIC-SIGA, calendários Propesp, documentos, formulários e normas. Então, no site da Propesp, você encontra vários documentos e modelos importantes que você pode utilizar para fazer solicitações relacionadas à sua bolsa. Então, quando quiser saber se tem algum edital aberto, se existe oferta de bolsas, é só consultar na aba editais. Também no site estão disponíveis os modelos de resumo e relatórios que os bolsistas devem utilizar por ocasião da entrega dos relatórios, tanto parcial como final. O orientador pode obter o formulário para solicitar a substituição de bolsista, quando desejar. O calendário PIBIC, que a gente mostrou aqui hoje para vocês, vai estar disponível também no site da Propesp, e os manuais do SIGA, para saber como indicar o bolsista, como registrar interesse no plano de trabalho, como fazer diversas outras ações relacionadas às atividades de iniciação científica. Então, a gente sempre recomenda que vocês criem o hábito de consultar o site da Propesp para ficar acompanhando, né, todas essas atualizações que a gente faz frequentemente. Além disso, a gente costuma usar o Divulga como veículo, né, de informação e Mala Direta. Então, a gente recomenda que vocês leiam, que vocês acompanhem, tá bom? Aqui a gente vai passar para compromissos do orientador. Então, tá, eu vou iniciar aqui, né? Então, entre os compromissos do orientador, indicar o bolsista no SIGA, acompanhar a apresentação dos bolsistas por ocasião do seminário de iniciação científica, e aqui o terceiro, solicitar a seu critério o desligamento do bolsista. Nesse ponto aqui, que é em relação ao desligamento do bolsista, eu vou passar novamente a palavra para a Rosana, porque como ela cuida da folha de pagamentos, dessa parte de substituição, de vínculo dos alunos, ela pode contribuir um pouco mais. Rosana.
Bom, em relação a esse ponto, aqui pela nossa apresentação, está dizendo que é um compromisso do orientador, né? Que ele que solicita o desligamento do seu bolsista. Existem alguns casos em que o aluno já está saindo da UFPA, vai concorrer a alguma bolsa de mestrado e nos solicita através do e-mail, né, do pibic.cigar@gmail.com, que nós façamos esse desligamento, uma coisa com mais urgência. Então, eu oriento que vocês sempre copiem o orientador de vocês, quando for esse o caso, porque nós só podemos fazer esse desligamento com autorização e com consentimento do orientador. Porque o que acontece? Se o aluno pede para a gente fazer o desligamento dele na bolsa e a gente não comunica o professor, em alguns casos pode acontecer do aluno não ter conversado com seu orientador, e aí o orientador ficar procurando o aluno e o aluno nem está mais vinculado ao plano de trabalho. Então, em relação a isso, vocês sempre têm que nos comunicar. A gente sabe que acontece coisas que fogem do nosso prazo, né, que está atrelado à folha de pagamento, mas sempre que o aluno precisar ser desligado, ou por opção dele, ou por opção do professor, de preferência nos comunicar no prazo de 1 a 10 de cada mês, porque a partir do dia 10, a gente já finalizou essas substituições, indicações dos bolsistas, e já estamos processando a nova folha de pagamento. Então, às vezes, o professor, dia 15, dia 16, quer desligar aquele bolsista que, por algum motivo, sumiu, não estava participando da pesquisa, ou arrumou algum emprego, uma outra bolsa, e aí ele já foi para a folha de pagamento. Então, o professor tem que nos comunicar de preferência dentro desse prazo, porque assim o novo bolsista, no mês seguinte, já pode receber, tá? Então, é sempre se atentar a esses prazos. E eu peço também aos alunos, quando entrar em contato com a gente pelo e-mail, que sempre informe seu nome completo, porque às vezes a aluna se chama Maria Rafaela Souza, aí ela só coloca Rafaela Souza, a gente vai buscar no Cigar e não aparece essa aluna. Então, sempre informar seu nome completo, o nome do seu orientador também completo, o seu tipo de bolsa. Muitos alunos não sabem qual é a modalidade da sua bolsa. Então, a gente pergunta qual a modalidade da sua bolsa, e por incrível que pareça, os alunos dizem iniciação científica, modalidade da bolsa, pesquisa, e não é. Eu sei que muitos alunos iniciam pela primeira vez a pesquisa e não têm noção qual é a modalidade da sua bolsa, mas é interessante você saber se é bolsa UFPA, se é bolsa interior, se é uma bolsa do CNPq, da FAPESPA, UFPAF, Prodoutor, e assim por diante, tá? Então, mais adiante, a gente vai mostrar também aqui na tela onde é que você pode ver qual é o tipo de bolsa que o seu plano de trabalho está vinculado, tá bom? Vou passar agora a palavra para a Luana novamente. Bom, complementando a fala da Rosana, uma situação muito frequente, aconteceu principalmente nesses quase 2 anos de pandemia, é assim, a não orientação. Então, em algum momento, esse bolsista sumiu por algum problema de saúde, problema de família, algum outro motivo, e ele continua recebendo a sua bolsa normalmente. O orientador não nos comunica. Então, a gente pede que haja essa comunicação entre o orientador e a coordenação. Não pode deixar que essas situações aconteçam. A gente precisa ter esse compromisso, essa responsabilidade com o dinheiro público. Inclusive, no edital, está... a gente alerta, né, que os bolsistas que não cumprirem o que está previsto no edital, as suas atividades, a entrega dos relatórios, as atividades de orientação, estão sujeitos, inclusive, a devolver os valores recebidos por meio de GRU. Então, isso é muito sério, né? Então, a gente pede que haja essa comunicação, que os orientadores fiquem atentos a isso. Como foi falado antes, o orientador ele pode, a qualquer momento, solicitar o cancelamento, a substituição do aluno.
Então, se a atividade não está acontecendo de forma satisfatória, se o aluno sumiu, a gente recomenda que o orientador nos comunique, né, para que o nome do aluno seja retirado da folha de pagamentos, até que um novo aluno possa ser indicado, ou que a situação com o aluno atual se resolva, né, mas que não deixe, né, que essas situações se tornem recorrentes, deixar o aluno recebendo a bolsa sem fazer as atividades. E da mesma forma, às vezes acontece com os pesquisadores, de mudarem de instituição, serem cedidos para um outro órgão, ter alguma licença que os impede de dar continuidade a atividades de orientação. Então, em todas essas situações de interrupção da orientação, a Propesp precisa ser comunicada, né, para que a bolsa retorne e possa ser repassada a uma outra pessoa. Tá? Então, isso que eu gostaria de frisar. Além disso, aqui está destacado, né? Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 horas semanais às atividades acadêmicas e de pesquisa. Essa é a recomendação, né? Que o aluno tenha pelo menos essas 20 horas disponíveis, mas isso pode ser ajustado diretamente com cada orientador. Eu vou passar a palavra agora para a Werlen, ela vai fazer algumas considerações. Bom dia, gente. Desculpem, a gente teve um problema aqui com o áudio. A Werlen estava explicando essa questão dos compromissos do bolsista. Então, como é que ocorrem essas seleções de bolsas, né? E quais são os compromissos dos bolsistas? Uma recomendação que eu faço, tanto para os bolsistas como para os orientadores, é que estão disponibilizadas todas essas informações. Então, por exemplo, um dos compromissos do bolsista é estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFPA, certo? O outro compromisso é voltado para o que a Rosana explicou em relação aos dados do SIGA. Então, no cadastro de vocês, esses dados têm que estar atualizados. Telefone, e-mail, endereço residencial e, principalmente, os dados bancários. Um outro compromisso é que vocês mantenham o currículo Lattes atualizado na plataforma do CNPq. A Luana já explicou essa questão das 20 horas semanais, e na culminância, né, o outro compromisso é que vocês entreguem os relatórios, tanto parcial quanto final, e na época do seminário, que essas datas estarão dispostas no calendário, que vocês vão consultar na página da Propesp, é que vocês entreguem o resumo, certo? Acompanhado do relatório final. Já surgiram perguntas aqui no bate-papo sobre as datas dos relatórios. As datas dos relatórios finais do produtor são diferentes das datas do relatório final do PIBIC, tá? Então, pode passar o próximo slide. Eu acho que a gente já deve concluir aqui. Tá, então, nós temos algumas perguntas no chat, certo? Que vamos tentar responder para vocês. Uma delas, por favor, eu peço à Luana que explique novamente as datas da entrega dos relatórios finais, Luana, que ainda tem gente com dúvida. E enquanto você fala, eu vou recuperar aqui alguns outros questionamentos, tá? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, recapitulando sobre as datas de entrega dos relatórios, existe uma diferença de um mês entre o edital
Prodoutor e PIVIC e o edital PIBIC. Então, o edital Prodoutor, ele vai sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. E o edital PIBIC vai de setembro de um ano a agosto do ano seguinte. Então, tem a diferença de um mês entre um e outro. Por isso que os prazos são diferentes. No caso da entrega de relatório parcial, em fevereiro é o período para o Prodoutor e o PIVIC, o edital voluntário. E em março é a abertura do período para a entrega de relatório parcial do PIBIC. Da mesma forma, em relação ao relatório final. Em julho é o período para a entrega dos relatórios finais do Prodoutor e PIVIC. E em setembro, a entrega dos relatórios do PIBIC. Perdão, setembro não, agosto. Então, tem essa diferença de um mês, por isso que tem 2 períodos. E aí o bolsista precisa estar atento a qual edital ele está vinculado, que isso tem como consequência o que a Rosana mencionou há pouco, que é importante que o aluno saiba qual foi a bolsa que ele recebeu, qual o subprograma de bolsa de iniciação científica ao qual ele está vinculado. E como que ele descobre isso? É no SIGA-A. Lá no SIGA-A, no seu plano de trabalho, tem a informação sobre qual é o subprograma, qual é o edital que você está vinculado e qual é o período de vigência. Então, vocês têm que se habituar, tanto orientadores quanto bolsistas, a conhecer esse ambiente lá no SIGA-A, o ambiente onde estão registrados os planos de trabalho, os projetos de pesquisa, porque lá é que estão concentradas essas informações, né, em relação ao subprograma, ao período, tudo isso está registrado lá. Eu vou repassar a palavra aqui para a Rosana, para ela voltar a falar sobre as bolsas do CNPq, porque a indicação de bolsas para o PIBIC, quando as cotas são da UFPA ou da FAPESPA, todo o trâmite se dá no SIGA-A, mas quando as cotas são do CNPq, existem alguns trâmites mais específicos, né, e que são importantes que os alunos que têm bolsa do CNPq ou que futuramente venham a receber bolsa do CNPq saibam. Então, Rosana, passa a palavra para que você explique. Bom, uma pequena particularidade em relação ao tipo de bolsa do CNPq é porque apenas a cota CNPq permite que o aluno tenha conta para receber sua bolsa do Banco do Brasil. Então, se o aluno souber que a bolsa dele é CNPq e ele tiver uma outra conta que não seja do Banco do Brasil, ele deve imediatamente nos solicitar uma declaração, abrir uma conta nesse banco, pode ser de qualquer agência. Porque o que acontece? O aluno, ele não sabe que ele é CNPq e ele tem uma outra conta cadastrada, então isso vai gerar um transtorno muito grande no mês seguinte, quando ele não receber a bolsa dele, tá? Diferente das demais bolsas que são pagas aqui pela instituição, pela UFPA, nós, como eu falei anteriormente, só não aceitamos contas digitais, mas as demais contas bancárias, os demais bancos são aceitos. E aí o que acontece? Às vezes eu recebo alguns e-mails falando assim, poxa, eu tenho uma conta do Banco do Brasil, mas eu preciso de uma declaração para abrir uma... eu tenho uma conta da Caixa ou do Santander e eu preciso mudar para o Banco do Brasil. E aí ele vai lá, muda no SIGA-A e quando eu vejo, ele não era bolsista CNPq. Então, não havia essa necessidade de fazer essa alteração. Então, por isso que eu falo mais uma vez, vocês têm que saber qual é o tipo de bolsa que o plano de trabalho de vocês está atrelado para saber qual é o tipo de conta. Apenas bolsas do CNPq permitem apenas contas do Banco do Brasil. As demais, PIBIC Interior, FAPESPA, UFPA, EBTT, PCD, todas aceitam os demais bancos, exceto o Banco Digital. É só isso que eu gostaria de ressaltar. Eu gostaria de responder algumas perguntas que estão aqui no bate-papo, pode ser?
Bom, com relação aos certificados, eu acredito que já foi respondido, já foi demonstrado como se tem acesso aos certificados. Os modelos de relatórios estão, sim, disponíveis no site da Propesp, tá? Com relação ao atraso de bolsas FAPESPA, depois, Rosana, você responde isso. Perguntaram qual o número que deve ligar. E aí tem uma pergunta bem interessante aqui sobre acúmulo de pesquisa. Se alguém que recebe bolsa em um projeto pode ser voluntário em outro projeto. Isso vai depender da disponibilidade do orientador e do rumo que o aluno quer tomar, né? Então, qual é realmente o direcionamento que o aluno vai querer dar ao seu trabalho? Se é uma dedicação em que ele possa fazer uma pesquisa. Não pode esquecer que a iniciação científica é 1 ano, né? Pode ser renovada, mas que tem que apresentar resultados. Então, 20 horas significa um turno por semana. Considerando que o aluno tem as outras 20 horas para fazer as suas disciplinas da graduação, o tempo fica todo preenchido. Então, Rosana, por favor, esclareça essa questão dos atrasos das bolsas FAPESP. Bom, assim como as demais bolsas, a FAPESPA, o aluno tem que ter seus dados bancários inseridos no seu perfil do SIGA-A e qualquer alteração nos comunicar, né? Se por algum motivo ele foi vinculado ao plano de trabalho em um determinado mês e dentro desse mês ele estava sem conta cadastrada no SIGA-A, ele não foi para a folha de pagamento. Mas veja bem, se ele já estava vinculado ao plano de trabalho, no mês seguinte, assim que ele atualizar essa informação, ele recebe o valor retroativo, tá? Então, quanto a isso, não tem nenhum problema. Só que acontece casos do aluno não ter nenhuma conta, ele participou de um processo de seleção e ganhou a bolsa. Só que pelo fato dele estar sem a conta, ele e o professor não fazem esse trâmite no SIGA-A. Enquanto o aluno não estiver vinculado ao plano de trabalho, o aluno não tem direito à bolsa. Então, recentemente aconteceu essa situação. O orientador veio aqui e disse que a aluna não tinha conta e que ainda não estava vinculada ao plano de trabalho. Eu falei, pois peça para a aluna manifestar interesse, o senhor faz a indicação e ela vai estar atrelada ao plano de trabalho. Até porque a aluna já está fazendo as atividades dela. O único fato é que ela está sem conta. Então, assim que ela regularizar, ela vai receber no mês seguinte, tá? E as dúvidas sobre isso, eu já coloquei aqui no chat, o e-mail eu já coloquei 2 vezes, é o pibic.sigaa. Sobre essa questão da conta bancária também, eu não sei se a Rosana já falou, mas é importante que vocês saibam que essa conta tem que ser a conta de vocês, o CPF de vocês, não pode ser a conta da mãe, a conta do tio, da tia, da avó, tem que ser uma conta de estudante, uma conta de vocês. Então, a questão da mudança de plano, né? A Luana já mostrou lá no início dos slides o período, né, em que o orientador pode mudar o plano e enviar para o e-mail. Se você iniciou o PIBIC ontem, quando chegar o prazo do relatório parcial, você vai ter que fazer um relatório do que você fez. Geralmente, se você iniciou ontem, é porque você ou deve estar substituindo algum bolsista que estava com o trabalho em desenvolvimento, ou você está na vaga de um bolsista, mas o orientador deu um novo plano. No relatório, você tem a oportunidade de justificar se os resultados não estão ainda
como deveriam estar. Então, para pormenorizar mais essa questão, eu vou passar para a Luan, tá bom? Obrigada. Bom, eu vou retomar aqui a questão anterior, que foi uma das perguntas, sobre o atraso. O que acontece? Algumas vezes não se trata de atraso. Como existem vários subprogramas, alguns pagos com recursos do CNPq, outros da FAPESPA e outros com recursos próprios da UFPA, os prazos de pagamento das bolsas são diferentes. Então, na maioria das vezes, o que acontece é que se o aluno é de um determinado subprograma, ele recebe até o dia 5. Algumas outras bolsas, o pagamento se alonga um pouco mais. Mas, de modo geral, até o 10º dia útil de cada mês, o pagamento é efetuado. Então, a recomendação que a gente faz para vocês, antes de considerar que a bolsa está atrasada, é exatamente aguardar até o 10º dia útil, não é até o dia 10, o 10º dia útil. E aí, se depois desse prazo houver o pagamento não cair na sua conta, aí muito provavelmente é algum problema. Mas, de modo geral, existe mesmo essa diferença. Então, normalmente os pagamentos caem entre o 5º e o 10º dia útil. Então, uma parte vai receber até o dia 5 e uma outra parte fica aguardando. Normalmente, quando isso acontece, é que não se tratam de bolsas do mesmo subprograma, mas não é atraso. Agora, se você efetuou alguma alteração na conta no mês anterior, fez alguma modificação, aí sim, nesses casos, vale a pena você nos escrever, telefonar, para verificar se houve algum problema com seu pagamento. Mas, de modo geral, o ideal é que aguarde até esse 10º dia útil para poder registrar uma reclamação, e aí a gente faz contato com o setor financeiro e verifica, né, se houve algum problema, reprograma o pagamento, vê o que é que houve. Sobre a questão da troca de planos, eu acho que eu não falei, não. Então, ela não está no calendário, porque funciona assim, a alteração de planos de trabalho é solicitada por e-mail, e aí a gente manda um comunicado, né, para os orientadores, eles preenchem novamente aquele modelo de plano de trabalho, e lá nesse documento Word faz as alterações necessárias e a gente substitui. Inclusive, eu abri esse período para alteração agora em dezembro. Até o dia 20, nós estamos recebendo essas alterações de plano de trabalho por e-mail. Os orientadores que desejarem fazer ajustes, troca de plano de trabalho, podem fazer isso. Baixem o modelo lá no site da Propesp, modelo de plano de trabalho, preencham e encaminhem por e-mail, que aí a gente vai fazer esse ajuste no SIGA-A. Inclusive, podem até procurar um e-mail meu que eu mandei para vocês no início do mês, já com o anexo, com todas as orientações sobre como proceder. E aí, mais para frente, digamos, depois da entrega do relatório parcial, se houver uma nova necessidade de fazer esse ajuste mais para frente, vocês podem nos escrever e solicitar. Mas a gente, de modo geral, recomenda que essa alteração seja feita antes da entrega do relatório parcial, para não acontecer de ter um relatório que não conversa com o plano de trabalho que está cadastrado no SIGA-A, porque isso vai impactar mais lá na frente, no momento da avaliação, né, que o avaliador externo vai comparar os documentos e vai dar divergência. Então, por isso que a gente recomenda que essa alteração seja feita até o momento da entrega do relatório parcial. É claro que existem situações excepcionais em que pode ser necessário fazer isso depois, mas aí é realmente uma situação excepcional. Uma outra coisa que vocês podem também solicitar é a troca de vínculo do projeto de pesquisa. Então, às vezes, vocês não querem mexer no plano de trabalho, né? Querem mexer apenas no vínculo atrelar os planos de trabalho a um novo projeto de pesquisa registrado. Muitas vezes o projeto de pesquisa anterior encerrou. Então, isso também pode. Aí é só mandar um e-mail e fazer a solicitação, que aí a gente mexe no SIGA-A e faz os ajustes. Tá? Tem mais alguma pergunta, professora?
Repita, por favor, o e-mail. Estão novamente perguntando aqui no site, no bate-papo. O e-mail é pibic.sigaa@gmail.com. pibic.sigaa@gmail.com. Esse contato está lá no site da Propesp. Vocês podem acessar o site depois, né, com calma, e aí vocês vão ter todos os e-mails e telefones, e os modelos também de relatório, de plano de trabalho, todos esses modelos que vocês vão precisar. Por falar em modelo, deixa eu complementar e dizer que os relatórios, eles podem ser no formato clássico ou eles também podem ser no formato de artigo científico. Então, fica a critério do orientador decidir qual modelo de relatório parcial e final vai adotar. E aí, lá no site da Propesp, tem os dois modelos, tanto do formato de relatório clássico, como o formato de artigo. Uma recomendação que nós recebemos dos avaliadores externos esse ano, os avaliadores que deram a nota nos relatórios dos alunos e nas apresentações, foi eles deram feedback sobre a qualidade do resumo que os alunos têm apresentado, que precisa ser melhorada. Então, eu queria deixar isso registrado aqui para os orientadores, porque muitas vezes o aluno tem todo o cuidado na produção do relatório, mas o resumo tem deixado a desejar, né? A capacidade de sintetizar as informações, de usar o modelo adequado, embora a gente tenha o modelo de acordo com as normas da BNT, tudo, mas os avaliadores, muitos deles deixaram registrados essa necessidade de que os alunos melhorem a escrita dos seus resumos, né, que é o que a gente publica no site do evento, no site do seminário. Tá? Com relação a isso que a Luana está falando, eu gostaria de reforçar que alunos e orientadores precisam ter um comprometimento na produção desse material, porque os alunos não sabem, os orientadores sabem que nós temos, também faz parte do protocolo do PIBIC, que nós temos uma reunião com o comitê externo. E nesta reunião, eles salientam tanto as coisas positivas quanto as sugestões para aperfeiçoarmos algum, digamos assim, algo que ainda precise melhorar. E nesta reunião do ano de 2021, a maioria dos avaliadores externos foram enfáticos sobre essa questão do resumo que a Luana falou. Então, tenham cuidado com o resumo de vocês, alunos, orientadores, revisem, né? E para que seja apresentado um material condizente com o que vocês realmente fizeram e com o relatório, o plano e o relatório que vocês estão apresentando. Um aluno aqui fez 2 perguntas. Se há uma seleção para quem apresenta, atualmente, com o sistema online, nós somente tem apresentado os 36 alunos que são contemplados ou no PIBIC Verão, ou no Prêmio Destaque de Iniciação Científica. Na forma presencial, todos os alunos apresentam. Outra pergunta sobre o valor da bolsa. O valor da bolsa ainda está em R$ 400, e nesta modalidade não tem vale transporte. Então, eu acredito que não tenha, aqui no bate-papo não tem. Tá. Aqui tem uma pergunta sobre quando o aluno forma na época do relatório parcial. Aí o orientador substitui por um outro aluno, e este aluno vai dar prosseguimento à pesquisa que foi realizada até então. Não é mensalmente que o relatório parcial é entregue. O relatório parcial é entregue na metade, né, do 6º mês de bolsa, e o relatório final
no final do ciclo. O resumo é simples, não é expandido. E a exposição oral são 15 minutos de apresentação, 10 minutos para a apresentação do aluno e 5 minutos para os comentários do avaliador externo. Luana, você quer esclarecer mais alguma coisa? Ou podemos nos despedir? Sim, só mais uma coisa. Teve uma pergunta que foi feita antes e que eu acho que a pessoa queria saber o seguinte: se é possível acumular uma bolsa PIBIC e uma bolsa PIVIC, ou seja, um plano voluntário. Então, infelizmente não, porque quem faz essa restrição é o SIGA-A. O SIGA-A não permite que um mesmo aluno possua 2 vínculos, mesmo que sem bolsa. Então, essa pessoa que perguntou sobre acumular com o voluntário, eu acho que era sobre isso. Então, não pode, porque o SIGA-A não permite. Então, seria uma orientação que não teria certificado. Tá? Uma outra coisa que eu queria também complementar é em relação à produção dos relatórios, que também foi um feedback deixado pelos avaliadores externos, que assim, o relatório, ele deve ser produzido pelo aluno, não pelo orientador. Então, assim, alguns avaliadores pontuaram isso, que há relatórios que claramente não foi o aluno quem escreveu, né, pelo grau de complexidade, de perfeição, já é uma escrita muito profissional. Então, a ideia da iniciação científica é que o aluno viva essa experiência da escrita científica, do fazer ciência. Então, a gente não gostaria que o papel do orientador ultrapassasse esse limite de guiar o aluno, de conduzir o aluno. Mas a escrita, a produção do material precisa realmente ser do bolsista, né? Às vezes a gente tem muita preocupação com a nota, em concorrer, mas é importante que o aluno vivencie essa experiência, que ele passe por esse aprendizado. Também queria complementar em relação aos critérios, né, para a escolha de quem apresenta no seminário, no caso dos últimos seminários que foram online. A gente abriu um edital, né, que era um edital de prêmio. Esse ano foi o prêmio Horácio Schneider e o ano passado foi o edital PIBIC Verão. Então, a seleção ela é feita a partir da inscrição. E são vocês, orientadores e bolsistas, que devem ficar atentos, né? Normalmente é em setembro que a gente lança esse edital, e aí vocês inscrevem os alunos, né? Para que concorram e possam apresentar os seus trabalhos ao vivo, né? No caso do formato online, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos. Então, o critério foi esse, né? Muitos perguntando assim, se foi aleatório, como que foi feita essa escolha. Então, essa escolha foi feita via edital. O que acontece é que muitas vezes não há esse acompanhamento, né, das notícias no site, né, da divulgação dos editais, e aí poucas pessoas acabam se inscrevendo. Né? Este ano, dos 36 selecionados, acho que menos de 100 se inscreveram. Né? Então, a seleção teve menos de 100 bolsistas inscritos. Então, por aí a gente vê que a informação não tem circulado entre vocês da maneira como deveria, né, para aumentar mais essa participação. Tá bom? Então é isso. Tá. Eu gostaria de responder algumas questões que estão aqui sobre se não tiver resultados suficientes, você faz o relatório parcial e justifica tanto o relatório final como o relatório parcial. Há uma possibilidade de fazer justificativa. Também perguntaram se pode entregar o relatório parcial e, no final, um artigo. Pode sim. Sobre essa questão da observação de alguns avaliadores externos do relatório final, ninguém está subestimando ninguém.
E claro que vocês têm que ser acompanhados pelos seus orientadores, né? Os orientadores, às vezes, se ressentem que os alunos somem, e às vezes os alunos se ressentem que os orientadores somem. Então, o ideal é que ninguém suma, que fique todo mundo se encontrando de vez em quando, agora, se não pessoalmente, mas de uma forma de acompanhar, mesmo que seja virtualmente, e que o plano de trabalho tenha um bom andamento e sucesso. Tá, a Werlen está respondendo algumas coisas aqui no bate-papo. Nós vamos fazer uma edição da live por conta das falhas que aconteceram. Eu já agradeço aos que estiveram presentes, tivemos mais de 100 pessoas. Agradeço aos professores, agradeço aos alunos. O nosso objetivo foi realmente esclarecer algumas dúvidas, e o calendário vai ser publicado agora, imediatamente após a live, no site da Propesp. Leiam detalhadamente, não esqueçam de quando enviarem os e-mails, se identificarem com o nome completo, nome do orientador, e quando fizerem as perguntas, procurem fazer da forma mais objetiva que nós possamos atender. Peço desculpas se a gente nem sempre responde os e-mails imediatamente. A equipe, embora seja muito eficiente, é uma equipe pequena. Tenham paciência, tá? Porque, às vezes, o e-mail chega de manhã, 2 horas depois, chega um outro e-mail cobrando. Nós costumamos fazer todos os e-mails, geralmente, têm respostas. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Acho que podemos abrir, Antônio, todas as câmeras para nos despedirmos dos alunos e dos seus orientadores. Então, gente, um abraço grande, bom resto de semana, tudo de bom. Muito obrigada, Luana, Werlen e Rosana, obrigada, Antônio, obrigada, Dário. E um grande abraço para vocês, sucesso no plano de trabalho, viva a educação brasileira, viva a ciência.